A paz do Senhor Jesus Cristo. Igreja. Me chamo Chairi Souza e sou do estado do Rio de Janeiro. Já compartilhei algumas experiências, mas a que venho contar hoje é muito séria e ficou marcada na minha vida. Se estou compartilhando, é porque Deus me permitiu. É muito bom falar sobre nossos acertos e vitórias, sobre as bênçãos que Deus tem nos dado. Mas hoje, quero falar sobre o meu grande erro e as suas consequências, algo que me doeu profundamente, a cada processo vivido. Como está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Confesso que tive dúvidas sobre compartilhar tudo o que aconteceu comigo, mas, com o tempo, comecei a encontrar pessoas passando por situações semelhantes, e isso me motivou a escrever. E, acima de tudo, o que o Senhor fez no meio desse processo foi algo tão lindo que eu não poderia deixar de falar. No começo deste ano, cometi o que era mal aos olhos do Senhor. Caí em pecado, tomei decisões por conta própria, escolhi meus próprios caminhos e me esqueci de tudo o que Deus já havia feito por mim. Cheguei a ficar noiva sem a aprovação de Deus, e a cada dia, fui me afundando em mais e mais pecados. Um abismo chamava outro, e quando percebi, já não orava, não jejuava, nem conseguia mais ler a Bíblia. Tudo foi ficando para trás, e o que parecia bom no início foi se tornando amargo. Eu me sentia aprisionada, e aos poucos fui despertando da ilusão em que estava. Cheguei até a buscar ajuda em uma igreja perto de casa, mas não encontrei o amor genuíno que esperava. Recebia muitas indiretas e percebia a acepção de pessoas. Nunca fui visitada, mesmo pedindo várias vezes. Minha alma, espiritualmente, foi marcada com uma tatuagem satânica. Eu já estava arrependida, mas a brecha já estava aberta e havia entristecido o Espírito Santo. Mesmo assim, ele teve muita misericórdia de mim, embora eu não merecesse. Tive um sonho no qual meu espírito chorava inconsolavelmente. Eu via uma mulher sentada na minha sala que dizia: "O Senhor te fala. Você está assim porque perdeu a presença do Espírito Santo, mas se buscar até o último momento, você o encontrará." Dias depois, o Senhor se retirou, mas antes disso, usou um missionário para dizer que o meu tempo naquele lugar havia acabado. Foi quando minha casa começou a ser cercada por demônios e bruxos. Mas eu continuei em oração. Tantas coisas começaram a acontecer. Cadernos sendo jogados ao chão, luzes queimando, e uma noite, enquanto eu estava lendo a Bíblia, algo caiu sobre ela. Quando fui ver, era Baba. O espiritual se manifestava fisicamente. No dia seguinte, aconteceu de novo, só que em maior quantidade. Eu e meus filhos já estávamos dormindo no chão da cozinha, pois muitas coisas na casa estavam estranhas e se quebrando sozinhas. Foi então que, por grande misericórdia de Deus, meus filhos começaram a me ajudar, pois eu havia perdido praticamente tudo o que Deus me deu. Minha casa parecia cenário de filme de terror. Até minha luminária começou a piscar descontroladamente. Decidi procurar uma casa nova e, pela internet, encontrei uma opção espaçosa, com um grande quintal. Resolvi tudo e aluguei o imóvel. Até então, tudo estava indo bem. No dia da mudança, achei tudo muito quieto, sem nenhum impedimento. Tudo estava correndo bem na mudança, e conseguimos ajeitar tudo no mesmo dia. Eu estava tão cansada que quase não orei e fui dormir com as crianças. Antes de me deitar, encostei a porta do quarto. Não sei explicar, mas mesmo dormindo, ouvi claramente passos pesados, como se um ser muito grande estivesse vindo da sala. Os passos pararam em frente à porta do quarto, e eu acordei imediatamente, repreendendo. Mas Deus não permitiu que entrassem no quarto. No dia seguinte, decidi dormir na sala com meus filhos. Na verdade, não conseguimos dormir. Ficamos a madrugada toda em oração. Quando já passava da 1h da manhã, começamos a ouvir gritos se aproximando da casa. Um gato apareceu e começou a arranhar a porta, querendo entrar. Por volta das 5 da manhã, quando finalmente consegui pegar no sono, tive uma visão. A parede da sala estava cheia de olhos azuis e a parede da cozinha estava coberta de pirâmides, também com olhos, e com fogo. Falei sobre o que havia visto com os donos da casa, que me disseram que outras pessoas já haviam morado ali e nunca havia acontecido coisas assim. Porém, depois de eu contar o que tinha visto, eles me disseram que, antigamente, aquele local era um centro de macumba. Como eu não sabia para onde ir, continuei na casa. Meu filho também teve uma revelação.
ele me viu lutando com uma gata branca dentro de casa e conseguiu jogá-la para fora. Irmãos, eu estava ali somente pelo nome do Senhor Jesus, que tem todo o poder, pela fé e pela misericórdia de Deus, porque o Espírito do Senhor já não estava comigo. Mesmo assim, passava as madrugadas orando e lendo a Bíblia até o amanhecer. Meu espírito se sentia forte, e no 6º dia aconteceu algo muito grave. Eu realmente poderia não estar aqui com meus filhos, mas quando deu 1h da manhã, minha casa ficou cercada por bruxos e demônios, que meus filhos viram e ouviram ameaçar a nossa família. Através do dom deles, eu conseguia entender o que estava acontecendo de verdade. Havia demônios com coroas sobre a cabeça, cães de 3 cabeças, e um demônio que trazia o portal do inferno nas costas. Esse demônio parou em frente à nossa casa, e dele saíam muitos outros demônios. Havia bruxos sentados em cadeiras, todos virados para a nossa casa, batendo palmas, enquanto outros dançavam no quintal. Os demônios mais fracos entraram em casa, enquanto os mais fortes empurravam a porta. Eu estava em oração, e as crianças ouviam os demônios me ameaçando, tentando derrubar minha fé para me matarem. Os demônios mais fracos começaram a entrar dentro de mim, e meus filhos viam isso e me falavam. Eu repreendia de dentro de mim, e eles caíam no chão várias vezes. Já estava muito cansada e pedi ajuda aos donos da casa, que por coincidência eram pastores. Eles vieram junto com a esposa, orando ao redor da casa. Confiando na cobertura deles, abri a porta, mas comecei a ficar zonza e sem forças. Me ajoelhei, e a sala ficou toda embaçada. Foi então que meu filho mais novo falou: "Você abriu, eles entraram todos." Irmãos, foi Deus quem me levantou do chão. Então, fui até a porta da cozinha, juntamente com meu filho mais novo, e dissemos em alto e bom som: "Toda a legião que entrou, seja amarrada com corrente de fogo em nome de Jesus. Nenhuma ficará. Em nome de Jesus, saia." Meu filho viu um demônio em forma de aranha dar um grito de fúria lá fora, e em seguida fechamos a porta. Todo o embaçamento da sala desapareceu. Quando amanheceu, fui para a casa dos meus pais e levei minha cachorrinha também. Lá, começou outra batalha espiritual. Enquanto isso, o Senhor estava enviando minha amiga Priscila para se aproximar de mim e me ajudar. Minha sede por Deus era tão grande que fui a pé até a casa dela. Após ela clamar e chorar muito pela minha vida, o Senhor respondeu com uma palavra: pecado por pecado e erro por erro. Era como se algo estivesse me impedindo de enxergar onde eu havia errado. As palavras foram duras de ouvir, mas aceitei cada repreensão com lágrimas. O Senhor também me deu a direção de como começar a me consertar. Depois das palavras do Senhor, me derramei em lágrimas, sentindo-me tão suja, tão impura, tão arrependida e triste por tudo o que fiz que desagradou ao Senhor. Mas em meio a isso, o Senhor me deu uma palavra de consolo, que está em Salmos 43, versículo 5. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu pensei que não teria mais volta, nem perdão para mim. Nesse momento, meus olhos se enchem d'água enquanto escrevo. Minha amiga Priscila me instruiu e me acompanhou na minha libertação. E eu entrei numa campanha de remissão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi uma campanha de 10 dias muito sofridos. Fui para a casa de meus pais, e na frente deles parecia estar bem, mas no quarto só Deus sabe o quanto implorava pela presença do Espírito Santo. No 4º dia da campanha de remissão, por volta das 14 horas, uma claridade branca apareceu no teto do quarto, e a lâmpada queimou. No 5º dia, tive um sonho com 2 soldados. Um deles subia em uma árvore muito linda e grande, e começava a podá-la. Quando ele terminou, sinalizei para ele. Em Jó 14, versículo 7 está escrito: porque há esperança para a árvore cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. No 8º dia, fiz uma promessa ao Senhor, e despertei pela manhã, passando mal por 2 vezes. No 9º dia, louvei ao Senhor com muita saudade do Espírito Santo, e dizia: já estou indo ao seu encontro, Senhor, vou correndo ao seu encontro. Todos os meus dias eram de pranto, me arrastando, implorando, pois dentro de mim só havia tristeza. Por volta das 3 da manhã, um impacto forte na porta do quarto me assustou. No 10º e último dia, abri a Bíblia e caiu em 2 Crônicas 7, cujo título é: O fogo e a glória de Deus são os sinais da sua aprovação. Pensei:
Se essa palavra foi aceita, o Senhor dará a mesma palavra a Priscila. E no mesmo dia, o Senhor deu a confirmação da palavra através dela. E em meio a tudo isso, minhas coisas ainda estavam naquela casa. Mas Deus é tão maravilhoso que preparou uma casa para mim perto da minha amiga Pri. Íamos fazer a mudança no domingo, mas na noite de sábado para domingo, recebi um ataque de um espírito de morte que parecia tentar me puxar para fora de mim. Tentei pedir ajuda a algumas pessoas, mas não consegui. Até minha amiga teve problemas e ficou sem poder se comunicar. A única pessoa que consegui contatar não orou por mim. Das 11 da noite até as 8 da manhã, esse demônio estava tentando me tirar do corpo. Eu sentia uma angústia profunda, frio, às vezes calor, ânsia de vômito e uma imensa amargura. Minha mente estava bombardeada por dúvidas. Pela manhã, minha mãe levantou cedo e não queria deixar meu pai me ajudar a levar minhas coisas para outra casa. A chave do carro sumiu e quando eles saíram, meu pai ainda me trancou dentro de casa. Mas Deus é grande. Não sei como, mas o portão abriu quando meu filho foi verificar pela segunda vez. Na parte da manhã, um amigo missionário passou meu número para um grande amigo dele, muito usado por Deus, que também ia me ajudar. Então, fui para a casa da irmã Priscila para embalar as coisas, pois tudo já tinha dado errado, e tivemos que adiar a mudança para o dia seguinte. No dia seguinte, com muita luta, finalmente começamos a mudança. O rapaz do frete, que também era cristão, soube do ocorrido comigo naquela casa, e me disse que os donos da casa sabiam, pois outras pessoas que moraram lá também tiveram que sair, inclusive uma macumbeira. Nem ela aguentou a desordem e as perturbações demoníacas, e realmente parecia ter acontecido algo grave, pois a porta do quarto estava arrombada, e havia um arame travando o trinco do vidro da porta, por onde o gato tentou entrar. Ele nos contou que de madrugada, na rua em frente à casa, aparecia um bode preto, que ficava em pé, e era maior que uma pessoa. Esse bode saía da casa onde eu estava morando. As invertidas foram muitas. Eu havia parado no ninho de Satanás, mas louvado seja Deus por ter guardado nossas vidas. Então, o amigo do missionário, o cooperador Fábio, que vejo como um pastor, tentou entrar em contato comigo. Porém, eu mal conseguia pegar no celular direito, pois muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo, e eu não conseguia dormir à noite. Só conseguia durante o dia, quando dava, porque aquele demônio vinha todas as madrugadas para tentar me arrastar do corpo. Foi só no terceiro dia depois da mudança que consegui falar com o cooperador Fábio, e ele me disse que o espírito de morte estava me rodeando e pedindo minha alma todos os dias, mas o Senhor não permitiu. Então, ele orou por mim pelo celular e acabei manifestando. Após expulsar o demônio, ele pediu para que o anjo se aproximasse de mim. Foi quando senti a presença dele de forma muito forte. O cooperador orou novamente e me disse que tinha uma mensagem de Deus para me passar. Eu sou uma guerreira de Deus, e o via com um escudo e uma espada nas mãos. Ele me disse que meu chamado é grande e diferente, que o Senhor quer me mostrar coisas e me elevar, mas que eu precisava priorizá-lo acima de tudo. Ele via seriedade e verdade em mim, mas algo estava me atrapalhando. Ele identificou que a dúvida estava me impedindo. No dia seguinte, fui orando com mais fé, e durante a oração, senti o toque, o cheiro e o gosto de brasas na minha boca. Foi uma experiência muito forte. Isaías 6, versículos 6 a 13 diz: Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas, e os seus pecados estão perdoados. Glória ao Altíssimo Deus por tudo. A irmã Priscila continuava a me ajudar de perto, mas eu ainda estava sendo atacada por aquele demônio na madrugada, e precisava muito da ajuda dela, e do cooperador Fábio. Entrei em contato novamente com ele, e ele me disse que havia um demônio de morte mais forte, que estava indo até as pessoas que tinham contato comigo. Esse demônio era uma mistura de lobisomem com zumbi, conforme me foi descrito. Meu filho também o viu, em um dos dias em que eu estava ensinando a ele e aos outros filhos sobre as coisas de Deus. Irmãos, o Senhor abriu um sentido em mim através da audição. Não é sempre, mas esse sentido me permite saber quando estou sendo atacada, ou quando algo maligno chega perto. Esse sentido permaneceu em mim, e em um momento em que estava falando com meus filhos, senti um ataque muito forte. Apenas pela audição consegui perceber e disse: O sangue de Jesus tem poder, caia por terra. Meu filho viu o demônio com as mãos estendidas em minha direção, e quando eu o repreendi,
ele caiu no chão e desapareceu. Então, o cooperador orou por mim novamente e me disse que continuaria orando por mim de onde ele estava. Numa dessas noites, fui dormir mais cedo para estar de pé na madrugada. Era por volta das 8 horas, e entrei no mundo espiritual enquanto dormia. Eu comecei a andar em uma rua estranha. Estava noite, e a rua estava escura. Vi um conhecido passando com mais 2 pessoas, e ele me cumprimentou. Mais à frente, encontrei uma pequena igreja com uma calçada alta de cimento e uma escada. Entrei na igreja e me sentei em uma das cadeiras perto da porta, ficando meio deitada na cadeira, com a impressão de que havia uma coberta sobre mim. Vi a luz da igreja acesa e, em seguida, vi o espírito do cooperador Fábio pregando enquanto se aproximava de mim. Eu estava completamente consciente. Sabia que estava realmente lá. Ele chegou até mim e colocou a mão sobre minha cabeça. Então manifestei. Ele falou o nome dos 3 demônios. O primeiro tinha um nome tão tenebroso que confesso que senti um certo medo ao ouvi-lo. Também foi mencionada a atuação dele, mas tudo sobre esse demônio foi apagado de mim. O segundo era o lobisomem, e o terceiro era uma serpente. A partir daí, não tive mais controle sobre meu corpo. Era como se eu estivesse no fundo do meu próprio espírito. Eu conseguia ver e ouvir, mas tudo parecia estar em total escuridão, como se eu estivesse vendo tudo através de um pequeno furo. Os demônios fechavam meus olhos, mas então ouvi o cooperador dizendo: "Abre os olhos dela." E então, meus olhos se abriram. Eu queria ver o cooperador, e parecia haver uma luz com ele, mas os demônios viravam meu rosto, pois não conseguiam olhar para ele. Eu estava mais viva no espírito do que nesta terra. Tudo estava mais real. O cooperador então disse: "A alma dela ainda está presa, né? Mas vai ser liberta." Esse demônio lobisomem rangia os dentes, e depois fechava a boca, repetindo esse movimento várias vezes. O Senhor me permitiu despertar no físico, e ao abrir os olhos, vi meu filho mais novo fechando minha boca com as pontas dos dedos. Eu só consegui mover os olhos e olhá-lo, e depois apaguei. Quando acordei novamente, perguntei ao meu filho por que ele estava mexendo na minha boca, e ele disse que ela estava estranha. Enquanto eu dormia, uma luz desceu no quarto e se transformou em um corpo de luz, alto e sem asas, com armadura. Ele caminhou até a frente da cama, estendeu as mãos sobre mim e logo em seguida desapareceu. No dia seguinte, depois de orar durante a madrugada, fui dormir mais cedo e tive outra experiência. Já me encontrava em um lugar, conversando com algumas pessoas, quando apareceu minha mãe, que me apresentou 2 mulheres. No entanto, elas não pertenciam à minha doutrina. Então comecei a pregar a verdade para elas, e as 2 tentaram me distrair sutilmente, querendo colocar um avental azul em mim e colocar as mãos sobre minha cabeça. Eu me desviei delas, percebendo que estavam tentando me enganar, e elas foram embora. Logo depois, me encontrei em outro lugar, muito tarde da noite, e disse a algumas pessoas que estavam lá: "Coloquem essas crianças para dentro." Então, saí para um quintal muito grande para procurá-las. De repente, do meio da escuridão daquele lugar, começaram a atirar pedras contra mim, passando muito perto de mim. Fui em direção às casas para sair da linha de tiro, e de repente me vi procurando meu filho mais velho desesperadamente, chorando. Quando entrei em um quarto, o encontrei lá, dormindo com um cobertor por cima. Chamei-o, e ele respondeu: "O que foi?" Eu estava dormindo. Depois, entrei em outra casa, onde havia mais pessoas, e comecei a pregar para elas. Uma senhora manifestou, e logo em seguida um rapaz também. A senhora se ajoelhou, mas o rapaz veio em minha direção para me agredir. Então falei: "Seja acorrentado 3 vezes com corrente de fogo." Fui até a porta, e vi um jovem loiro de olhos claros na rua. Rapidamente, o repreendi, e ele manifestou, mas eu o expulsava tão rapidamente que ele nem percebeu o que aconteceu. No entanto, eu sabia que, para onde ele iria, havia um laço de morte preparado. Então, mandei que ele voltasse, e ele obedeceu. Em seguida, apareceu uma moça morena alta, e fiz o mesmo com ela. Observação: vi essa moça no dia seguinte na minha rua. Depois disso, voltei para dentro da casa e continuei pregando a verdade. Falei sobre calças, mudanças e desobediência. E um deles estava com uma Bíblia aberta nas mãos. Então toquei com o dedo na Bíblia dele e disse: "A pessoa pode ler a Bíblia,
Mas se ela não viver a Bíblia e não obedecer, não adianta. Me via vestida com minha túnica de pano de saco. No final, meu filho mais velho falou comigo. Vamos passear de navio? Eu respondi. Só quando Deus permitir. De repente, foi como se eu fosse puxada para a frente de um navio e ouvi: nesse que vocês vão. Quando me levantei, estava totalmente renovada. Parecia outra pessoa. Sentia-me muito leve e sentia intensamente a presença de Deus. Foi quando minha amiga Priscila chegou em casa me chamando e perguntou como eu estava. Ela me contou que algo muito lindo aconteceu enquanto orava por mim naquela madrugada. Pedi para que ela escrevesse sobre o que aconteceu. Me chamo irmã Priscila Esther Reis. Sou amiga da irmã Chaires. Glória a Deus por isso. Vou relatar a visão linda que o Espírito Santo me deu. Estava pela madrugada em clamor pela libertação da minha amiga Chaires. O Senhor me levou a orar com muita autoridade e intensidade. Eu senti uma grande unção sobre mim. E, de repente, o Senhor me levou ainda mais profundo. Foi quando pedi ao Senhor socorro pela vida da minha irmã. Pedi anjos de resgate para localizar e cercar o cativeiro onde estava a alma dela. Amados irmãos, minha visão espiritual se abriu. Eu já não estava mais na minha simples sala. Agora havia anjos de fogo. Totalmente de fogo. Algo muito lindo. De repente comecei a louvar assim: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Amém. Eles também cantavam. Eu começava cantando uma parte e, apontando para o céu, eles completavam a outra parte do louvor. Que coisa linda, meu Deus! Irmãos, não sei como descrever a glória que senti. Era uma grande unção de poder e fogo sobre mim. Eles cantavam como um coral, de forma maravilhosa, enquanto um ser de fogo desceu como um raio, por dentro do canal formado pelos anjos de fogo. Esse ser foi até minha irmã Chaires, levou-a para o alto com uma velocidade tremenda, resgatando-a das trevas de Satanás. Era algo muito lindo. Muitos anjos formavam um canal que ia de onde ela estava até o céu, e em volta desse canal de anjos havia trevas. Nenhum demônio apareceu, pois o poder ali era tão forte que eles não resistiram. Glória a Deus, aleluia! Para a honra e glória do nosso Senhor, lá da casa dela, minha irmã Chaires sentiu uma grande libertação, algo muito forte. Glória a Deus, irmãos! Eu pedi ao Senhor uma palavra para confirmar tudo o que estava acontecendo, e Ele me deu Jeremias 23, do verso 1 ao verso 4. O Senhor também me deu os versículos 13 e 14 do mesmo capítulo, confirmando o que minha amiga estava passando. Quando pedi um louvor da harpa cristã para confirmar também, irmãos, fiquei muito surpresa. O Senhor me deu o hino número 156, intitulado A Ovelha Perdida, que falava exatamente sobre o que aconteceu com a irmã Chaires. Ela estava perdida e caiu nas ciladas de Satanás, mas o Senhor, Todo-Poderoso, a resgatou de uma forma linda. Louvado seja Deus! Chaires tem um alto valor diante de Deus. Ela recebe muitas missões para ir ao reino das trevas e resgatar almas, pela força e misericórdia do Senhor na vida dela. Ela é uma guerreira anônima para muitos, mas bem conhecida por Deus. Louvado seja Deus! No entanto, ela estava presa nas trevas devido a muitos pecados e fraquezas que cometeu, como ela mesma relatou. Glória a Deus! Hoje ela está restaurada na presença do Senhor. Espírito Santo lindo. Amém. Toda a honra e toda a glória sempre será do nosso Senhor Jesus. Chaires de volta relatando: a presença de Deus estava tão forte sobre mim que não sei nem como explicar. Eu estava me sentindo tão bem, de uma forma indescritível. Na mesma noite, fomos visitar uma igreja aqui perto. Quando chegamos, uma irmã que estava na porta, recebendo as pessoas, me cumprimentou com um abraço e, ao sentir a presença de Deus tão forte, começou a marchar na porta da igreja. Durante o culto, o Senhor usou a serva dele para falar comigo. Eu não esperava ouvir o que ouvi, palavras tão lindas vindas do Pai Eterno, e eu guardei tudo com muito amor no meu coração. Ela disse que o Senhor tem um grande carinho por mim, que minha coroa está cheia de pedrinhas, que tenho um coração bom, que minha adoração sobe como um cheiro suave e que o Senhor me inspira, que embora eu faça coisas simples, o Senhor as recebe como algo grande e que meu chamado é diferente. Em meio a tantas lutas, entre choro, dores e grande arrependimento, com muito amor ao Senhor Jesus,
Eu o busquei. Eu não merecia, mas Deus é puro amor. Fiz tantas coisas erradas, me deixei levar por momentos que pareciam bons, mas que na verdade eram minhas prisões. Deus me resgatou das prisões das trevas e toda a glória e louvor são para Ele. Agradeço pela vida da minha grande irmã e amiga Priscila, a quem amo, e pela vida do cooperador Fábio, homem de Deus, que lutaram minhas guerras e me orientaram. Neles, vi realmente o amor pelas almas. Assim termino meu testemunho. E que Deus abençoe a cada alma que ouviu este testemunho, em nome de Jesus. Amém. Uau, irmãos! Que jornada de fé, não é mesmo? Deus é fiel, mesmo nos momentos mais sombrios, e a sua misericórdia é infinita. Você percebeu o quanto Ele nos chama de volta, mesmo quando sentimos que estamos tão longe? Agora, eu te pergunto, você tem sido fiel a Ele? Está colocando sua confiança nas coisas certas? Ou permitindo que as armadilhas espirituais te afastem do seu propósito? Talvez você esteja vivendo um momento de luta, como o compartilhado aqui, e se sinta perdido ou sem forças. Mas eu quero te lembrar que não importa o quão grande seja a batalha, você não está sozinho. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Está disposto a abrir seu coração e buscar a libertação? Está pronto para mudar sua vida e caminhar em direção à vitória? Não deixe que o medo, as dúvidas ou os ataques espirituais te impeçam de seguir adiante. Deus tem algo extraordinário para você. Ele quer te levantar, te restaurar e te usar para a sua glória. Então, deixe nos comentários o que você vai mudar na sua vida hoje para viver a transformação que Deus tem para você. Já fez essa entrega total a Ele? Se você ainda não fez, o que te impede de dar esse passo de fé agora? E, se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue acompanhando nossos vídeos. Juntos, vamos crescer, aprender e conquistar a liberdade que Deus preparou para todos nós. Não perca as próximas mensagens e venha ser fortalecido na fé. Deus abençoe você. Amava Alá, amava o profeta Muhammad e tudo relacionado ao Islã. Íamos à mesquita toda semana e minha família inteira seguia a religião rigorosamente. Tenho até um primo que é sheik. Comecei a cair em um abismo negro, caindo muito rápido. Era tão rápido que podia sentir o vento da queda, tirando meu fôlego. Mal conseguia respirar. Tudo parecia amplificado milhões de vezes. A escuridão daquele abismo não era uma escuridão comum, como a de uma camisa preta. Era como se aquela escuridão fosse amplificada milhões de vezes. Era um túnel absolutamente negro. Imagine estar em um avião sobre o deserto à noite, ser jogado para fora e cair no escuro mais profundo. Foi assim que me senti. Minha alma me dizia, você está morto. Então, instintivamente, comecei a gritar o que dizemos no Islã, Allahu Akbar. O grito que saiu de mim foi tão alto que, na vida real, teria destruído o teto da minha casa e quebrado todas as janelas. Minha voz estava amplificada milhões de vezes, assim como meus sentidos. Continuei gritando desesperadamente, Alá! Alá! Repetia cada vez mais rápido porque precisava sair daquela situação. Foi então que minha alma afirmou novamente, você está indo para o inferno por toda a eternidade. Nesse momento, senti a ausência total de esperança. A sensação de desespero é pior do que estar no próprio inferno. De repente, uma luz branca começou a girar ao meu redor com muita velocidade. Eu soube imediatamente que era o meu anjo da guarda. Ele gritava de um ouvido ao outro, repetindo, Amir, Amir, você precisa me ouvir. Ele ainda pode te ouvir. Você precisa pedir para Jesus entrar no seu coração e te salvar. Faça isso agora, antes que sua alma saia do seu corpo. Faça isso agora, Ele é o único que pode te salvar. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.